Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita pelo grande defensor dos direitos humanos, Martin Luther King, que se estivesse entre nós, ontem teria feito aniversário. Ele falou o seguinte: no final, nós não nos lembraremos do que disseram os nossos inimigos, e sim o que os nossos amigos não disseram. Queridos e queridas, todos nós, infelizmente, temos inimigos. Às vezes nós fazemos por onde ter e algumas vezes as pessoas se tornam nossas inimigas de forma gratuita, porque não gostam de nós, não concordam com o nosso ponto de vista, com a maneira que nós pensamos, com a maneira que nós vivemos, com a maneira que nós nos expressamos. Mas aí é um problema delas. Nós não temos controle sobre o que as pessoas pensam ou fazem. O único controle que nós temos é sobre nós mesmos e as nossas atitudes, pensamentos e atos. E como diz o Martin Luther King, no final das contas, nós não vamos nos lembrar do que os nossos inimigos disseram, e sim o que os nossos amigos deixaram de dizer. Que às vezes nós somos injuriados e esperamos que os nossos amigos nos defendam. E eles permanecem em silêncio. Eles ficam neutros. Uma vez ficando neutros, por mais incrível que pareça, eles escolheram um lado. A neutralidade, ela não existe. Eu sempre tenho que fazer escolhas. Mesmo que às vezes isso me doa um bocado, mas eu tenho que fazer escolhas. Porque se eu não faço escolhas, em algum momento a conta chega para mim. Eu não posso ficar achando que eu não posso tomar partido de ninguém. Eu não posso criar inimizades nem injuriar ninguém. Mas tomar uma posição e ficar de um lado, claro que sim. Todos nós temos opiniões, todos nós sabemos o que queremos. Então, quando nós vemos um amigo, aquela pessoa que nós consideramos nossa amiga, sendo prejudicada e não fazemos absolutamente nada, não tomamos nenhuma atitude, que lado nós estamos ficando? O lado de quem está fazendo isso contra essa pessoa. Nós precisamos ser solidários às pessoas, sejam elas quem forem, e não só ser solidários quando essa solidariedade nos satisfaz, nos traz alguma vantagem. Aí não é solidariedade, aí é interesse, aí eu estou fazendo barganha. Mas quando eu fico do lado de um grande amigo ou de uma grande amiga, seja ele quem for, quando ele está sendo prejudicado, porque eu sei que ele não merece ser prejudicado, eu estou tomando o meu lado. Eu estou exercendo o meu direito de fazer uma escolha. Nós não fazemos isso quando no dia das eleições, cada um de nós não escolhe o seu candidato. Se ele é bom ou ruim, pouco se me dá. O importante é que eu tomei a minha decisão. Eu escolhi o meu candidato, independente de quem ele seja, independente da opinião de quem quer que seja. Eu fui lá e exerci o meu direito de votar. Assim também é na nossa vida. Nós temos que saber com quem nós estamos convivendo e, mais do que isso, nós temos que tomar posição. Se alguém está sendo prejudicado, nós não podemos pura e simplesmente ficar neutros, achando, não, isso não é comigo. Porque sabe o que acontece? Em algum momento, aquilo que está acontecendo com aquele meu amigo vai chegar também a mim. Porque as pessoas que fazem com ele, por que não vão fazer comigo? Se encontram facilidade, certamente vão encontrar facilidade em fazer contra mim e contra outras pessoas. Então, queridos e queridos, por mais duro que seja, nós temos que tomar partido, nós temos que ter um lado, desde que esse lado seja o lado da verdade, da honestidade e da razão. Nós não podemos tomar um lado pura e simplesmente baseados em nada. Aí é achismo. Mas nós temos que ter uma posição, nós temos que ter opinião. Todos nós temos opinião, até porque nós somos seres pensantes. E uma vez sendo seres pensantes, nós podemos analisar aquilo que nós queremos, aquilo que nos interessa. Queridos e queridas, quando Martin Luther King falou isso, ele sabia o que estava falando, que ele era perseguido naquela época, porque ele era um homem negro, pelos homens brancos que não gostavam
dele, que achavam que ele era uma pessoa de segunda categoria, quando na verdade ninguém é de segunda categoria, independente da cor, da condição social, do sexo e das suas escolhas. Todos nós temos os mesmos direitos. Não podemos ser neutros, queridos e queridas. Por sermos neutros, nós já crucificamos um inocente, porque não é assim mesmo. Talvez eles tenham razão, e aí uma pessoa inocente foi crucificada. E nós não temos esse direito de sermos neutros. Nós temos que tomar posição, nós temos que ter um lado, como eu disse, desde que esse lado seja o lado da honestidade, da razão e da verdade. Não tenhamos medo de tomar partido nem de ter lado, desde que seja de forma justa. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.